Olá, tudo bem? Como estão? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui em mais um episódio do Podjus, o podcast da UAB Uberlândia. Vocês já sabem, o podcast da UAB Uberlândia, nessa nova formatação, nesse triênio, nessa gestão, traz todas as comissões. Trará todas as comissões para uma conversa, para um debate, para a apresentação dos temas que são tratados em cada uma delas. E hoje aqui, de uma forma muito feliz, eu tenho aqui dois colegas que estão conosco aqui, dois amigos, até bem da verdade, pessoas que eu tenho uma admiração muito grande, já os conheço há muito tempo. Nós temos aqui o doutor Flávio, o professor Flávio Muniz, que é da Comissão da Verdade da Escravidão Negra e da Promoção da Igualdade Racial, e o doutor Dimitri Luiz Barea, que é da Comissão da Liberdade Religiosa. Eu vou resumir em Flávio e Dimitri, e aí fica Luciano, para que a gente possa ter uma conversa fluida. São duas comissões temáticas de muita importância na nossa casa, principalmente para a gente poder compreender esse papel do direito na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. O tema hoje, a gente vai passar, mas de repente um fio condutor seria da direito à liberdade e à não discriminação. Uma afirmação inicial para a gente poder dar início. Liberdade religiosa e promoção da igualdade racial são direitos fundamentais que garantem a dignidade e a igualdade de todos os cidadãos e cidadãs. Eu queria começar, Flávio e Dimitri, pedindo para que vocês pudessem contar aos nossos ouvintes como é que vocês chegaram à AB para poder compor, para participar ou então presidir as comissões de você. Vou começar pelo Flávio e depois o Dimitri fala. Tá bom. Boa tarde, boa noite. Qualquer hora que vocês estiverem ouvindo, sempre sejam bem-vindos aqui. Eu estou me sentindo em casa, no Podjus. Obrigado, Luciano, meu colega que está aqui também. O Dimitri, né? Dimitri. Nome russo, não? Dimitri. Então, eu sou Flávio, para quem não me conhece, sou historiador, sou mestre em História Social, sou jurista formado aqui pela Universidade Federal de Uberlândia, bacharel em Direito, e agora doutorando em História. Minha história com a UAB Uberlândia, ela é muito interessante. Ela começa com a saudosa doutora Graça Emília. Saudosa memória. Saudosa memória, mas sempre presente, né, em nossos corações, que me convidou para fazer parte da comissão enquanto ainda era um mestrando em História. Ela acreditava que eu poderia contribuir bastante para a comissão naquela ocasião, e eu me senti muito acolhido, muito bem acolhido por ela, por Dr. Levindo, por doutora Andréia. Que ano que era isso, Flávio? 2017, algo assim. E eu fiquei muito... Porque, veja bem, a instituição, ela está voltada para um campo profissional específico. E nós da comunidade, às vezes, não conhecemos todos os trabalhos, né? Um podcast que nem esse agora dá a oportunidade das pessoas conhecerem todos, né? Na plataforma digital. Mas naquela época, eu acho que a doutora Graça Emília foi esse podcast para a gente. Ah, que bacana. Ela falava sobre o que a comissão fazia. E nós nos encontramos um dia na sala Pedro Agostinho, lá na Câmara, e ela, muito atuante, falou: Flávio, eu acho que nós temos muito a construir juntos, se vocês caminhar conosco. E aí, quando nós chegamos, a partir daquele momento ali, eu me encantei com a comissão, com as possibilidades de desenvolver uma prática, de pensar o direito e a justiça a partir da perspectiva racial. Isso para mim era muito encantador. E foi assim que eu cheguei e de cara nós começamos com a parte de formação, História da África, fizemos cursos maravilhosos ali. O primeiro curso lotou aquele auditório, Me lembro. foi uma experiência fantástica. Vários professores, então houve uma conexão da universidade com a OAB naquele momento, que foi muito importante, não só para a OAB, mas para todos nós que estávamos de fora, participarmos e entendermos melhor o que a OAB realmente representa, não só para os advogados, mas para o Brasil. Essa importância que é transinstitucional que a OAB tem. Então, eu acredito que eu sou um sobrevivente, mas também um exemplo desse momento de acolhimento que a OAB teve com a comunidade universitária. Bacana. E lembrar que a comissão está sendo presidida pelo nosso querido Gabriel Miranda, o seu vice-presidente, doutor Vitor,
Então, um abraço a eles e muito bem representados aqui pelo Flávio Muniz, que é um querido de todos nós. Dimitri, e você? Como é que foi sua chegada aí à instituição, numa comissão que até o ano passado ela tinha sido constituída, mas não tinha presidência, né? Eu queria que você pudesse contar um pouco da sua caminhada aí nessa dinâmica da Comissão da Liberdade Religiosa. Pois é, eu estou feliz de estar aqui, né, com vocês, estar podendo falar sobre esse assunto, né? É um assunto muito importante, né, e presente no nosso dia a dia. Ah, eu tenho a minha formação também foi em direito na UFO, né? E a minha carreira toda foi em cima do direito do trabalho, né? Perícia judicial, sou bacharel em contabilidade também, né? Tenho a pós em perícia, então sempre trabalhei nessa área. Então, por que que eu vim parar na Comissão de Liberdade Religiosa, né? Eu estudei teologia, estudei filosofia em seminário católico, faltou 2 anos para eu ser padre. E a minha vida toda, desde quando eu era adolescente, eu sempre tive essa orientação, né, com essa questão da espiritualidade, da busca de si mesmo, da compreensão de si mesmo, usando ferramentas do fenômeno religioso, né? Então, até conheci o Luciano na universidade, mas depois a gente foi estreitando laços, né, nesse mundo também da espiritualidade, da Na busca. concomitância de vida, a gente esteve em lugares diferentes, mas fazendo a formação religiosa católica. Sim. num Você período foi para os coincidente. franciscanos e eu fui para uma outra Isso, congregação, né? exato. Então a gente sempre teve junto, assim. Então, para mim, o fenômeno religioso é algo fundamental para autoconhecimento. E quando eu comecei a participar mais da OAB, também foi por você, né? Você me trouxe para a OAB, você sempre me convidava, então eu sempre tive envolvido nos bastidores, participando, trocando ideia, dando sugestão. Ó, Luciano, acho melhor fazer assim, não, isso aqui não vai dar certo. Sempre tive ali, né, só que sem aparecer, sem estar compondo nome em chapa, nem nada, mas eu estava ali, sempre presente, né? Uhum. E aí agora recebi esse convite, sou muito honrado, né, de você ter me convidado para poder estar participando da Comissão de Liberdade Religiosa. E isso veio numa fase muito positiva para minha vida, porque agora eu estou, né, cuidando de como um sacerdote, né? Algo que eu comecei a ser preparado lá na adolescência, finalmente, né? Conseguiu chegar num ápice, né? E eu tenho uma casa de umbanda, né? Bacana. Então, eu trabalhar com uma religião de matriz africana que sofre tanta discriminação, preconceito e afrontas à liberdade, né? Esse tema que foi trazido aqui é essencial no dia a dia de quem vive essa realidade, né, de um sacerdote umbanda. Bacana, bacana. E é interessante porque mês de novembro, né, a gente tem aí todas essas questões, apesar de que a gente luta para que algumas questões não sejam só do mês de novembro, que sejam recorrentes, notadamente conscientização, luta, resistência, Flávio, que eu sei que são palavras que estão muito no seu dia a dia, Sim. mas eu queria que você pudesse dizer, abrindo agora assim, verdadeiramente, para a gente poder falar muito dessas questões vinculadas às comissões, qual é a importância da promoção da igualdade racial na sociedade em que nós vivemos? Então, quando nós pensamos em igualdade, principalmente quando nós evocamos a semântica desta palavra, a gente vai lembrar da Revolução Francesa, né? Liberté, égalité, fraternité, princípios de um Estado democrático, né? Princípios liberais, digamos assim. Esses princípios eles não chegaram da mesma forma para todas as pessoas. O Brasil se propôs modernizar sua legislação quando ele deixa de ser uma colônia e passa a ser um império. Primeira coisa que se faz é a Constituição. Uma Constituição de aspirações liberais que garante direitos, deveres aos cidadãos. Só que essa liberdade não chegou para as pessoas negras. Essa liberdade não chegou para as pessoas africanas ou descendentes de africanas. E essa igualdade não chegou também para essas pessoas. O que criou uma profunda desigualdade social. E o que é a desigualdade social? Não somente social, mas racial, econômica. É que essas pessoas
é uma contradição da Constituição de 1824, de ser liberal e aprovar ou aceitar a convivência com a escravidão. Como essas duas coisas poderiam coexistir? No Brasil coexistiu, e esse é um fenômeno que é responsável pela existência até hoje dessa profunda desigualdade, esse gap entre ricos e pobres, onde uma pessoa que é extremamente pobre tem uma dificuldade de cerca de 9 gerações para conseguir chegar a uma classe que seja média, se a ela for dadas as condições. Então nós fomos criados, no caso da população negra, já no primeiro documento fundante do Brasil como Estado, não estava presente de forma tácita nem explícita o direito à igualdade. Uhum. E a escravidão, só em 1888, que legalmente vai ser destituída. Mas na prática ela permaneceu, segregando essas pessoas a espaços, marginalizando essas pessoas, marginalizando suas práticas, suas religiões, suas crenças, marginalizando elas da educação, do direito ao voto. Um exemplo claro disso é que em 1881 tem a primeira legislação que autoriza o voto no Brasil, e ela restringiu o voto aos analfabetos. Se aos escravizados e libertos era negada a educação, obviamente eles não teriam participação política no país, não poderiam decidir sobre as suas questões. E, surpreendentemente, essa legislação ela só foi superada em 1988, 107 anos depois. Então nós temos realmente uma resistência desse propósito de não deixar com que a população negra seja tratada como iguais. Então, quando a gente fala de igualdade, nós estamos falando de que existe uma profunda desigualdade na sociedade brasileira. Por mais que, teoricamente, as aspirações liberais pensaram essa igualdade entre todos, mas nós não somos todos iguais. E, sabendo disso, ou pensando sobre isso, Aristóteles já dizia que justiça não era tratar os iguais como iguais. Pelo contrário, tem que tratar os iguais como iguais, os desiguais como desiguais, à medida da sua desigualdade. Quem tem menos precisa ser mais acessado. Quem tem mais tem que ter menos. É assim que se cria uma sociedade com equidade. Porque cria-se a noção de que a lei é para todos, mas ela impacta diferente a vida das pessoas. Qualquer legislação impacta diferente. Então, quando pensamos em igualdade, a promoção da igualdade ela vai além de só promover a igualdade, ela pensa sobretudo a equidade, garantir que seja observado, que tenha alguma instituição, no caso a OAB, tem esse braço importante de observar, ser esse observatório da sociedade, não só que seja, digamos assim, orientador, não, mas também interventor em certos momentos com suas opiniões, dizendo que, olha, isso aqui precisa ser revisto. Então, promover é um verbo. Promover não é apenas observar, é promover, é agir para. Então, promover a igualdade é estabelecer projetos e ações que realmente possam criar um espaço para que as pessoas negras e não negras, porque quando se fala em promoção da igualdade racial, nós também estamos trabalhando ali com o Estatuto de Raça. Uhum. E isso é extremamente complicado. Uhum. Então, nós estamos falando de povos indígenas, nós estamos falando, inclusive, de brancos. Uhum. São três palavras provocadoras, né? Demais. Muito provocadoras, né? Você promove uma igualdade, são três palavras Sim. que fazem uma reflexão profunda das necessidades de se falar do tema. É muito interessante, quando eu pensava sobre isso, né? Eu pensava, puxa vida, como que uma comissão tem três palavras tão fortes trazendo na sua nomenclatura, e aí esse ano a gente ainda traz a verdade sobre a escravidão negra no Brasil. Que é uma outra questão. Então, assim, é muito interessante isso, porque é uma comissão que nasce na cidade de Uberlândia, é preciso dizer isso, a subseção de Uberlândia é a primeira que institui essa comissão a nível de Estado, né? Então já se torna provocadora, né? E assim, e continua nessas situações todas. A gente vai falar um pouco daqui a pouco dessa questão da atuação da comissão, mas eu queria agora guinar para a questão da liberdade religiosa, Dimitri. E assim, eu vou introduzir aqui com uma frase, né? A liberdade religiosa permite a crença
ou não de uma religião e o livre exercício de cultos. Pergunta que te faço: ainda é preciso na sociedade atual falarmos do direito de ter ou adotar uma religião ou crença por meio de culto, ritos, práticas e ensino? Ainda é necessário isso, apesar de a gente defender ou falar disso tanto? Não é porque está previsto na Constituição que efetivamente direitos e garantias existem e são concretos. Eu tenho para mim que o direito à liberdade, o direito à não discriminação, tanto religiosa quanto racial, né, é como um músculo, precisa de ser todos os dias exercitado. Todos os dias nós devemos lutar pelo direito à liberdade. Todos os dias devemos lutar pelo direito de ser homem e mulher, de serem humanos, de sermos tratados como igual, de não sermos uma pessoa que, por conta de uma escolha, por conta de uma crença, por conta de uma família, por conta de uma ancestralidade, seja tratado de forma diferente. Todos os dias isso precisa acontecer, não é só nesse momento, né? Não é só quando fez a Constituição, aboliu a escravidão e agora está tudo resolvido. Não, não está resolvido, isso é só um começo. E isso é importante. Eu queria que você pudesse, inclusive, falar um pouco disso, porque essa é uma questão interessante, né? Porque é o exercício do direito, né? Acho que a gente está falando tanto quanto disso, né? É o exercício de ser quem eu sou, o exercício de acreditar naquilo que eu tenho de escolha ou até não acreditar, né? Porque também envolve isso, né? A liberdade religiosa é para quem crê de exercer e de respeitar quem também não crê. Sim, o direito da não crença, né? O direito ao ateísmo, ao agnosticismo, né? Ou de determinadas práticas, o direito de poder exercer a bruxaria, que é tão, assim, difamado e trazido como algo ruim ou algo mal, né? Então tem várias formas de expressão do fenômeno religioso que cada um encontra que não é compreendido. E aí nós temos hoje coisas que desafiam esse direito à liberdade, né? Que são presentes assim, né, no nosso contexto atual. Mídias sociais é algo que não se falava até pouco tempo atrás. E agora o que a gente está vendo aí, né, com essa enxurrada de haters, né, em comentários ou em reações, né, negativas ou positivas a falas ou a perfis ou a simples existência de uma instituição, né? Isso acontece assim com uma força muito grande. Então a gente precisa de ter esse olhar, de ter essa academia, né? Como eu comparei com o músculo, né? De ter essa atividade diária, né? De exercício da defesa dessa liberdade. Outra coisa também que é muito importante da gente olhar, que talvez não sei se é pensado assim, né, cotidianamente, é que no ambiente de trabalho começou a ter problemas por conta da questão da liberdade religiosa. Você vai trabalhar numa fábrica, você vai trabalhar numa loja, olha, gente, vamos começar o dia de trabalho, vamos fazer uma oração. E aí a pessoa é pega numa avalanche ali que ela é obrigada a fazer uma oração, praticar uma fé que ela não reverbera dentro dela, né? Ou a pessoa não acredita em nada, é um ateu, ou ela tem um outro tipo de crença e ela se vê obrigada a participar daquilo porque ela está dentro do ambiente de trabalho e se ela não participar, ela vai ser vista de outro jeito. A pessoa que vai para a escola de guia, né, no pescoço e tem problemas, isso é algo que você fala, mas não é possível. Acontece todos os dias. Todos os dias. Ou até né? mesmo em relação à questão dos rituais, que tem muito ritual de raspagem, né? Sim. De cabeça, tudo isso, né? Sim, tem monges budistas que precisam de manter o cabelo sempre aparados por conta de questão religiosa, ou freiras que precisam de colocar o lenço, né? Uma vestimenta e que vai fazer um documento e precisa de... Tem uma jurisprudência recente aí, de alguns anos atrás aí, de uma freira que precisou tirar a CNH e ela tentaram obrigar ela a tirar a vestimenta dela e ela não pode, porque ela fez um voto. E ela era motorista do convento, como que ela tirava a vestimenta dela? Né? Ou então, um muçulmano que é proibido de usar o quipá. Então tem várias questões na vestimenta e no uso de guias ou de pulseiras ou do que quer que seja,
objetos que te conectam com o seu sagrado interno. Isso é algo muito íntimo, é algo muito pessoal, e as pessoas querem regulamentar isso, esse tipo de coisa, né? Igual agora está aí em voga, obviamente inconstitucional, obviamente ilícito, um projeto de lei para poder colocar uma Bíblia padrão para todos usarem só uma Bíblia. Então, os hermeneutas vão ser todos jogados ao lixo, né? Pelo que eu percebi ali. E nem quem é curioso vai poder ter uma Bíblia etíope, né? Poder Não. saber Então, a origem de todas as questões que estão vinculadas à igreja tradicional. pois é, E aí a gente fala de desafios e realidades contemporâneos, e aí, falando dessa sociedade qual nós todos estamos inseridos. Aqui ninguém está falando, e é preciso dizer isso, de uma sociedade lá, e a gente como excluídos disso. A gente está falando de uma sociedade, nós participamos e tudo mais. E tem uma questão, Flávio, que a gente tem acompanhado, uma discussão muito interessante, né, que é em relação à questão de racismo estrutural. Nós estamos aqui com um público que, por vezes, pode ter ouvido falar do dessa expressão racismo estrutural e não sabe efetivamente do que nós estamos falando, do que essa expressão trata. Então eu gostaria muito se você pudesse dizer para nós o que é esse racismo estrutural e quais são esses avanços e retrocessos que você tem observado nas políticas de igualdade racial, tentando minimizar ou então até mesmo fazer com que esse racismo estrutural, que é uma chaga da nossa sociedade, possa, de repente, ser eliminado. Eu começo respondendo do fim para o começo, porque quando as pessoas utilizam hoje a expressão racismo estrutural, e o Brasil tem uma capacidade muito grande de criar modinhas, a frase virou uma modinha, onde as pessoas utilizavam essa expressão para despersonalizar responsabilidades individuais. Ah, não, isso aqui é um racismo estrutural. Quer dizer, ele existe, ele está aí e ninguém é responsável por ele. Só que esse conceito ele é muito interessante porque ele parte de uma ideia, que é a ideia de raça. E por que eu falo que é uma ideia de raça? Porque raças biológicas não existem. Definitivamente não existem. Se raças biológicas não existem, como existe então o racismo? Esse conceito precisa ser compreendido. A ideia de raça, ela não existiu sempre no mundo. Por exemplo, se você chegasse para um povo, digamos, Igbo, da Nigéria, e um povo Edo, eles são povos distintos. Um poderia olhar para o outro e falar assim, nós somos mais bonitos ou somos mais espertos. Nós somos mais altos, vocês são mais baixos. E isso não significaria que era racismo. Na antropologia isso tem nome, é etnocentrismo. É julgar uma outra cultura a partir das crenças e valores que você tem. E isso acontece invariavelmente com todos os povos, com todas as culturas. Isso foi observado em todos os lugares do mundo. Porém, raça tem ideia, tem endereço e tem época. São ideias que nascem ali no século XVIII e XIX. Por exemplo, vou pegar um exemplo claro aqui do Carl von Linné, que é um naturalista sueco, que classificou a humanidade em 4 raças, ou 4 tipos humanos, como ele dizia na época. O homem europeu usava albensens, porque não se usava a expressão branco para se referir a uma pessoa de pele clara. Porque branco como coletividade também não existia. Até 1643, por volta de 1643, as pessoas não se identificavam como brancas, certo? Então, de onde que vem isso? Dessas categorizações. Carl von Linné cria o homem europeu albensens, que é o homem europeu branqueado, não branco. O homem africano níger, que é o homem africano negro, vai criar uma outra expressão que é o homo asiáticos fuscos, o homem asiático de cor fosca, e vai criar também o homo americanos rubensens, que é o homem americano vermelho. Daí vem o pele vermelha, que o pessoal fala lá do desenho do Pica-Pau, pele vermelha para se referir a índios, cara pálida. E essa ideia, até aí, você pegar um monte, e ele não saiu da Suécia, tá? Da Europa para fazer essas pesquisas. Foi tudo baseado em relatos. Essa ideia caiu na sociedade. Outros naturalistas começaram a desenvolver ideias a partir disso. Então, por exemplo, Blumenbach desenvolveu, que é um alemão, Johann Friedrich Blumenbach, desenvolveu uma teoria de que era
possível classificar a humanidade com base nos crânios. Daí, inclusive, surge uma expressão muito importante que está em documentos, como o pessoal que precisa tirar visto para os Estados Unidos, lá ainda está escrito para você identificar racialmente a expressão caucasiano. Caucasiano é uma expressão racial, criada no século XVIII. E de onde que veio isso? Ele tinha um crânio dos que ele analisou, que ele estabeleceu que era a raça perfeita, que é o crânio de uma jovem caucasiana. Por isso que eles começam a identificar com isso. Então, essa ideia de classificação do mundo tem época. A partir daí, começa a surgir outras especificações, porque os povos africanos nem sempre foram tratados como negros. São povos diferentes, eles nem se referem dessa forma a eles mesmos. Entendeu? São povos que têm a mesma pele escura, mas têm crenças diferentes, moram em lugares diferentes, falam línguas diferentes. São mais de 2.000 línguas faladas na África. E a expressão negro, ela começa a ser usada para se referir à coletividade das pessoas que moram abaixo do Saara só no século XIV, XV. E mesmo assim com conotação de característica, não era conotação física, racial. Eles são daquela cor escura. É o Níger. O Níger, o rio Níger, vem do latim. E que é um nome também que foi dado pelos europeus. Porque, por exemplo, os povos iorubás chamam o rio Níger de Oiá, que na religião no candomblé, Oiá significa, se eu não me engano, grande rio, grande água, algo assim. Então tem outros nomes, Oremili, Joliba. Então assim, eles dão outros nomes, eles não referenciavam dessa forma. Uhum. Os portugueses registram isso no ano de 1444, quando eles chegam na costa da África, como que foram conquistada a terra dos negros. Essa é a primeira vez que eles vão utilizar negros para falar de toda a África subsaariana. Vou dar um exemplo. Negro não se refere a indianos, por exemplo. Indianos têm a pele escura, mas eles não são negros, são indianos. A palavra negro começa a ser utilizada para se referir a todas as pessoas que são africanos, subsaarianos ou descendentes de africanos subsaarianos. Uhum. E branco começa a ser utilizado para a coletividade de pele clara da Europa. Porque se você olhar para o asiático, ele tem a pele clara igualmente, Sim. mas ele não é considerado branco. E com esse instituto de raça, 2 séculos, 18 e 19, eles começam a estabelecer o que é o branco e a coletividade do que é não branco. E isso que é um grande problema. O racismo ele começa com o apelo científico. E inverniza a sociedade com isso. E com a característica de que quem está denominando é quem possui a capacidade de dizer o que é e o que não é, né? O problema não é nem só denominar. Porque quando eles estavam no universo da denominação, isso ainda não é que era aceitável, já era estranho. Só que eles passaram a hierarquizar, atribuir valores. Uhum. Olha, o pele vermelha, ele é agressivo. O negro, ele é raivoso. O branco é inteligente, é bonito. Então, eles foram fazendo isso e criaram uma hierarquização das raças. É aí que mora o racismo. Porque você criou a fina distinção entre quem é melhor, quem é pior. E daí desenvolveu-se diversas teorias, por exemplo, de que negros não são capazes de nadar, porque têm ossos mais pesados, que é uma crença superada, de se referir ao cabelo do negro não como cabelo, mas como pelo ou lã, de falar, por exemplo, que negro suporta mais dor. E o que hoje descarrega em muitas questões vinculadas às mulheres. Sim, da violência obstétrica. Então, aí o universo é esse. Aí, por exemplo, por que então, quando se chama uma pessoa negra, utiliza um insulto racial de macaco, é uma injúria racial, mas se chamar ele de pavão não é? Mas aí, quando o pessoal me pergunta isso, eu falo, gente, então tá. Se você chamar um judeu de cobra, não é um insulto racial. Mas se você chamar ele de rato, é um insulto racial. De porco. De porco é um insulto racial muçulmano também. Uhum. Porque isso tem uma característica de desumanizar e foi criado a partir disso. Então é importante as pessoas entenderem que o racismo, ele não nasceu hoje. As pessoas que reproduzem o racismo hoje, eles estão ecoando teorias muito antigas. E o problema maior é que não, isso eu preciso dizer, não, a escravidão não nasce com o racismo, sabe? Ou melhor, o racismo não nasce com a escravidão. Pelo contrário,
A escravidão já existia, o racismo ele vai dar mais verniz para a escravidão, legitimidade para a escravidão. Quando se rompe os processos de abolição no século XIX em vários países, nós temos uma camada subalterna muito grande, que pensa diferente, crê diferente. O que nós vamos fazer com essas pessoas? Aí cria uma outra teoria, que é a da supremacia racial. E é no verniz da supremacia racial branca que vai nascer, por exemplo, a eugenia, que vai nascer os institutos políticos, que vai determinar legislações excludentes. E em toda a América vai acontecer isso. O Brasil também vai acontecer, como eu disse anteriormente, com relação ao voto. A negação de direitos. O Estatuto de Igualdade é o primeiro que é negado. Nós temos até hoje esse tipo de estatuto em vigor. Por exemplo, uma operação que é feita dentro de uma comunidade é diferente de uma operação que é feita dentro de um centro financeiro. E o que estabelece essa distinção? Entende? Se não o fator racial, social daquele lugar. Então, quando nós falamos de racismo estrutural, é para as pessoas entenderem que existem, não só no imaginário social, não, nas políticas, nas leis, isso é importante dizer, por isso que as leis... A interpretação das leis. Demais. Quando fala assim, a Lei Áurea foi muito importante para as pessoas negras, só que ela tem 2 artigos. Um artigo diz, declara extinta a escravidão no todo o território do Brasil. Ok. Segundo artigo, revoga-se todas as disposições em contrário. Os juristas da época e que hoje questionam essa lei, eles falam aqui deveria vir falando o que ela estava revogando e o que ela estava assegurando. Nada foi falado. Um limbo jurídico onde as pessoas negras habitam há séculos. E esse limbo jurídico leva à negação dos seus direitos à religião, como o colega disse, o doutor Dimitri disse, a negação dos seus direitos, a sua existência, até mesmo a sua resistência, que foi criminalizada. Apagamento, né? E aí é que, por vezes, as pessoas não entendem a necessidade dos estatutos, né? Sim. Porque a bem da verdade é, como a gente falava, está escrito, mas de que forma que isso vai se dar? Então é importante, de repente, porque fala, nossa, mas aí tem lei demais. Mas, por vezes, a gente teve lei demais que fala de menos, ou não falava quase nada. E acho que, Flávio, você traz uma provocação interessante, porque nós estamos falando, assim, de 2 palavras, de novo, que eu volto a dizer assim, são 2 palavras provocadoras, né? O racismo, que a bem da verdade a gente tem que pensar sobre o que é essa fala, o que é essa palavra, e essa estrutura, que a bem da verdade é uma estrutura de base, quer dizer, por vezes as pessoas estão replicando isso, né, como se isso fosse uma situação de normalidade de uma sociedade, né, dizendo, sempre foi assim, Sim. Por que está falando disso agora? Puxa vida, aquelas coisas, mas assim, isso sempre aconteceu, ninguém aí morreu por conta disso. Será? Você sabe que ano passado a OAB fez um censo, né? Se eu não me engano, foi o primeiro censo nacional. Sim. 64% dos advogados são brancos. Tá? Mas só quando você olha para todo o ordenamento jurídico brasileiro, o sistema jurídico brasileiro, o CNJ já fez essa pesquisa, mais de 84% dos juízes brasileiros são brancos. E, ao contrário, os encarcerados, na sua maioria, são negros. 67%, de acordo com o Infopem, são pessoas negras. Então, nós temos nitidamente na sociedade que olhar isso. Por exemplo, quem mora nos condomínios fechados? Vamos passar por esse aspecto da estrutura habitacional. Quem mora na favela? Nós sabemos quem é a maioria. Quem estuda nas escolas privadas? Quem estuda nos melhores cursos federais? Se não fosse uma legislação que nem a de cotas, para assegurar esse direito. Então, a legislação é importante. E é nesse ponto que a advocacia, e a OAB principalmente, né, deve se colocar como esse farol de vigilância para que os direitos não sejam sonegados a essas pessoas. É isso. Racismo estrutural, Dimitri, intolerância religiosa. O que é isso que todo mundo fala? E é uma palavra que vem de tolerar, que é quase uma situação de dizer, então tá bom, então já...
o que é essa intolerância religiosa e por que é tão necessário a gente falar dessa defesa do direito a ter crença ou não ter e em relação à questão dessa história da intolerância religiosa? Olha, embora pareça que o contrário de intolerância religiosa seja a tolerância, o contrário da intolerância religiosa é a coexistência, né? Então, quando a gente luta contra a intolerância religiosa, a gente está lutando por uma coexistência, por uma estabilidade social. A intolerância religiosa, ela causa uma instabilidade social. Ela provoca um desagregamento em como as engrenagens sociais vão se estabelecendo. Por quê? Eu penso da seguinte forma, entrando na questão do racismo estrutural, né? Eu nasci, é um personagem fictício que eu estou criando aqui agora. Nasci numa família que pratica a religião de matriz africana ou uma religião muçulmana, uma religião diferente. A hora que eu vou para a escola, se eu levo algum símbolo, ou algum livro, ou alguma fala, alguma expressão que é usada na minha família, aquilo é motivo de risada. Você é diferente. O diferente é algo que desafia o meu direito de pertencer. Então, quem luta pelo pertencimento a um clã, ele vai lutar com unhas e dentes para que aquele clã seja mantido, para que ele continue pertencendo e ele continue se sentindo seguro naquilo. E aquilo que vem diferente, ele recebe como uma ameaça ao direito que ele tem de pertencer, por mais que não traga ameaça alguma. É simplesmente o outro pertencendo ao clã dele. É essa chamada polarização ou versus, né? Sou Sim. eu contra você, é o meu contra o seu, e é bem da verdade que você está querendo dizer que a significância ou a situação de antagonismo, vamos dizer assim, já que a gente está falando disso, né, de intolerância deixa com que eu também seja. É isso. O direito à coexistência é a compreensão de que eu posso transcender o meu direito ao pertencimento, ao qual eu acredito que é necessário e imprescindível à minha existência, sem que isso apague ou retire o seu direito ao pertencimento ao que você acredita. A gente precisa de partir para uma compreensão de transcendência desse direito de pertencimento, porque as pessoas, pelo direito de pertencer, elas são capazes de atrocidades. Nós já vimos diversas atrocidades sendo cometidas por um desejo genuíno que a pessoa tem de existir. Ela acredita de verdade que a existência dela é ameaçada quando o outro aparece com algo diferente daquilo que ele acha que é o correto. Então, se eu tenho o Senhor Jesus na minha vida e você me aparece com um Exu, esse Exu ele vai ter que ser muito ameaçador para retirar o meu direito de pertencer à família dos eleitos, dos filhos de Jesus, né, no caso. Uhum. Ou então, se eu sou o filho de Alá, eu não posso permitir que a bebida alcoólica e a comida do demônio dos outros venham emporcalhar a minha vida. E assim por diante. É possível eu permitir que o outro viva com os símbolos, com as comidas, com as tradições de pertencimento do clã dele e continue pertencendo ao meu clã. Eu não vou desonrar o meu clã ou ameaçar a existência dos meus antepassados permitindo a existência do outro, né? Eu posso permitir que o outro exista e continue existindo e está tudo certo. E é tão interessante, né? Tanto nas questões vinculadas às questões, vou dizer aqui, Flávio, mas a gente tem que falar, raciais, quanto em relação à questão da religião, não são temas que refogem até mesmo um debate mais profundo. Seja em relação à questão das cotas raciais, que já chegou já ao STF, né? Isso foi um debate incessante, provocado lá quando uma universidade paulista propôs. Foi na UNB em 2008. Né? Foi na UNB o primeiro, né? A primeira caso universidade, que chegou ao STF foi da UNB. Exato. Então, até eu pensava que era até da USP, não é. Então é da UNB. Então, uma provocação chega até a Corte Suprema, né?
Então, quer dizer, não é um debate que a gente está falando aqui de situações que não pertencem a esse mundo em que a OAB e a advocacia diuturnamente estão envolvidos. E até quando a gente falava desse preparatório, né, Dmitry, uma das mais belas sustentações orais que eu já vi, né, do Dr. Edio Silva, tratando das questões, né, de uma situação do MP do Rio Grande do Sul, e ele fez a defesa das religiões de matriz africana, tratando do sacrifício, né, dos animais. É belíssimo. Ele começa fazendo um comparativo em relação aos sapatos de todos que estão lá, que são feitos de couro. É belíssimo. Então, você que queira se debruçar ou entender ou aprofundar, acho que são duas dicas interessantes. O julgamento no STF que teve em relação à questão das cotas raciais. Somente o voto do Joaquim Barbosa, ministro Joaquim Barbosa, então. Uma referência que está aqui sendo dada pelo Flávio. E também essa sustentação oral do Dr. Edio está disponibilizado nas redes aí. Eu acho que vale muito a pena. Eu queria agora falar um pouco desse ambiente interno dentro da OAB Uberlândia. Né? Vocês dois que estão aí, acho que o Dmitry começando essa caminhada, mas já procurando e tentando trilhar esse caminho. Então, eu começo por você, Dmitry, assim, na Comissão da Liberdade Religiosa, como o diálogo interreligioso tem sido estimulado por meio de projeto, parceria? Como é que tem sido essa sua caminhada nesses meses agora, nesses 11 meses? Fácil, difícil? Como é que tem sido isso? Há um ambiente propício para isso? Uberlândia, existe alguma discussão em relação a isso? Acho que é importante. E se a OAB está envolvida em algumas delas, né? Foi um presente para mim, né, poder fazer parte dessa comissão, porque eu estou tendo a oportunidade de conhecer bastante uma grande diversidade de lideranças dentro do ambiente multifacetado religioso que nós temos em Uberlândia. As pessoas pensam que Uberlândia é uma cidade relativamente pequena, né, e que, portanto, não vai ter uma variedade tão grande assim de religiões, mas tem. Cita, vamos pensar assim, vamos sair, a gente vai falar talvez do tradicional, que são as religiões, as religiões cristãs, mas o tradicional, evangélico, pentecostal. E o que você descobriu a mais desse tradicional? Eu já conhecia, né? Eu já conhecia, mas agora eu estou tendo mais contato, né? O pessoal de religiões orientais, por exemplo, o pessoal do Jorei, né? Nós temos aqui em Uberlândia, da qual fiz parte, sou um iniciado lá também, não sei se você sabia. Sabia não, Dmitry? Eu também, eu posso ministrar o Jorei. Eu recebi a investidura. E ela é de origem oriental. Oriental. Temos o budismo, participei também, já fui em várias meditações com os budistas. Tenho amigos que são sacerdotes budistas. Temos aqui as religiões de matriz africana, tanto o candomblé, a umbanda, a jurema sagrada, que são religiões mais ameríndias também, né, mas também de matriz africana. A umbanda molocô, que mais? Temos judeus, vários judeus aqui em Uberlândia que praticam, muçulmanos, muitos muçulmanos, principalmente agora que chegou um monte de refugiados, né? Tem vários muçulmanos, imigrantes que a gente tem recebido, e uma gama, sabe, muito grande de religiões, e sim, estamos estabelecendo. Eu participei de várias reuniões lá na Graça do Axé, que é um espaço da UF, lá no Roosevelt, né? Perto da minha casa, e pudemos ter contato com essa diversidade e ter diálogo. E também eu fui contactado e participei de uma reunião com a superintendência do Hospital de Clínicas da UF. Bacana, eu queria que você pudesse falar disso. Estamos em contato, a gente está estipulando formas de trazer essa multiplicidade, essa diversidade de credos, de crenças e de não crença para a formação dos visitadores e dos capelães dos hospitais. O que significa? Aquilo que você falava no início, para que não seja de uma forma discricionária. Mas que eu posso dizer, olha, eu pratico uma religião e gostaria que aqui pudesse ter alguém. Sim. Porque o ambiente hospitalar, ele tem algumas situações de reserva próprias do ambiente. Sim, acho sim. que é muito bacana isso, eu adorei essa ideia, Dmitry. Eu acho que isso e a formação que eles fazem é muito bem feita, porque não é absolutamente proibido proselitismo.
absolutamente proibido o convite para venha visitar a minha casa, venha visitar a minha igreja. Bacana. Isso de forma alguma é permitido. Se souber, a pessoa é retirada, né, do cargo ao qual ela foi investida. Então, assim, o cidadão que está num momento ruim da sua vida, lá hospitalizado ou com alguém hospitalizado, está mal, precisa de um apoio espiritual e não se vê representado pelas pessoas que estão ali dispostas a dar, ela pode chamar, ela vai ter, né? Então, isso está sendo preparado para que ocorra. Ainda não está em pleno funcionamento, mas nós estamos preparando. A OAB, por ter essa imparcialidade, vamos dizer assim, de credo, né? A OAB não é um órgão relacionado a nenhum credo. Então, ela é um órgão perfeito para poder estar fazendo essa ponte, estar fazendo essa conexão entre essas pessoas. E vários outros cursos, várias outras conexões, conversas, visitas. Eu tenho visitado muitos terreiros, porque, infelizmente, quem sofre intolerância religiosa, quem sofre preconceito aqui em Uberlândia, são religiões de matriz africana. É só contra as pessoas pretas é que a intolerância acontece, infelizmente. Lá o som é mais alto? É o barulho. Uhum. Quando barulho. Quando se trata de uma religião de origem europeia, aí são cantos. Aí é som. São cantos litúrgicos, faz parte da liturgia. Aí quando se trata de matriz africana, esse barulho está muito alto, está insuportável. Eu tenho um terreiro aqui em Uberlândia, né, não vou citar qual, mas assim, um dos mais antigos que nós temos aqui, uma pessoa que chegou, o terreiro já existia, porque o terreiro tem quase 100 anos, a pessoa chegou, começou a morar lá, o terreiro já existia, ela cresceu ali dentro comendo docinho de Cosme e Damião, de repente ela se converte a uma religião de ancestralidade europeia, né? Não vamos aqui denominar, mas... E aí começa a implicar, e começa a chamar a polícia, começa a falar... Nenhuma gira acaba depois das 10 da noite. Nenhuma gira acaba. As giras lá acabam às 8 horas. E a pessoa começa a implicar, e vai aguar a planta, começa a jogar água em quem está saindo do terreiro. Esse tipo de coisa. Então, existe sim, voltando à pergunta, né, que você tinha feito para o Flávio, o racismo estrutural, ele está aqui no nosso dia a dia, intrinsecamente presente nas relações, né? Quando a gente vai fazer um voo internacional, quantas pessoas pretas tem lá? Pouquíssimas, ou nenhuma. Quando a gente vai numa formatura da medicina, pouquíssimas. Na formatura de odontologia, naquilo que a gente elitizou, acostumou a elitizar, a gente não vê. Sabe? Então, nas religiões onde a grande, maciça maioria é de pessoas pretas, a gente pegou o censo, você vai olhar o censo, o que tem mais de gente descrita no censo como praticante de religião matriz africana são brancos. Por quê? É verdade. Porque os brancos podem falar que são de religião de matriz africana. Eu tenho uma fenotipia muito mais branca do que a ameríndia, né? Lá na Europa eu não sou considerado branco, né? Você tá falando? Lá eu não sou branco. Você é latino. Aqui eu sou. Eu saio na rua, se eu falo sou um sacerdote de Umbanda, tá, né? Uma pessoa preta falar que é sacerdote de Umbanda, a pessoa já dá um passo para trás. Certeza. Ela vai fazer mal para mim, ele vai acender uma vela para mim. Não é todo mundo que vale uma vela. As pessoas acham que a gente faz isso. Não, sinto muito, você não, às vezes não vale uma vela. Mas é importante a gente olhar para isso, é importante a gente pensar. Porque as pessoas pretas não tiveram coragem de se assumir como praticantes de religião de matriz africana por um censo. É um ponto de interrogação. Flávio, eu queria que você pudesse, nós já estamos chegando aqui no final, mas eu queria que você pudesse falar de alguns trabalhos da Comissão da Promoção da Igualdade Racial e agora da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, nessa promoção da igualdade racial, no resgate memória, na discussão de políticas de representatividade, de reparação. Queria que você pudesse falar de 2 ou 3 projetos que você já tenha participado e para onde que hoje a comissão tem olhado em relação à sua participação, seja na casa, seja na sociedade. Eu acredito que o papel da comissão ele pode ser visto dentro de 2 blocos, histórico e perspectivas.
Quando se trata de bloco histórico, quais as principais atuações, nós estamos falando que as comissões, nesse período que eu passei, ela tem um trabalho de um eixo que eu chamaria de acolhimento, que é acolher demandas da sociedade que chega à comissão. Essas demandas não têm uma rotina para chegar, não tem um cronograma de chegada, mas elas sempre chegam. E, inclusive, em alguns casos nós conseguimos encaminhar, orientar, outros casos eles seguem para outros destinos, outros rumos que as próprias vítimas do racismo decidem também, porque é importante entender isso, né? Então, tem esse ponto do acolhimento. Um segundo ponto que eu observei na minha história com a comissão é a formação. A comissão ela sempre teve uma valorização muito grande em oferecer formação, não somente para os membros, mas também para a comunidade jurídica e comunidade geral. Então, eu acho que isso foi uma marca muito grande que ficou eh, dessas ações da comissão. O terceiro eixo que eu chamaria aqui, que são as conexões. Hoje, isso com o Gabriel, o nosso presidente, ele tem feito muitas conexões com outras instituições, com o Compir, que é aqui da cidade, e outras instituições, que para fortalecer o trabalho na luta pela igualdade racial na cidade de Uberlândia. Então, acho que é importante, o OAB tem um peso histórico, institucional muito, muito necessário a ser considerado. Com relação a perspectivas, aí eu entro nesse último ano agora, a gente está olhando para um novo quadro, que é esse novo conceito que se agrega agora ao que já tinha da promoção da igualdade racial, que é a verdade da escravidão. Acredito que nós temos um longo caminho pela frente, na verdade nós temos um longo passado pela frente. Eu sei que eu coloquei um Pra lidar. desafio grande na mão de vocês, mas Sim. precisávamos trazer essa pauta também. E eu, como pesquisador da escravidão na região, me senti muito contemplado. Hoje não está conosco, mas não faz parte nesse momento da comissão, a doutora Vanilda Santos, que também tem um trabalho importante sobre a reparação da escravidão. Sim. E que ela contribuiu Lançou um muito livro pro agora? debate, lançou um livro, na verdade o lançamento vai ser dia 21 de novembro agora, sobre a reparação da escravidão, que ela já é uma pesquisadora há mais de uma década desse tema, e eu acho muito importante nós pensarmos, porque, um exemplo, a escravidão continua presente. O doutor Dimitri, falando aqui do direito do trabalho, foi a minha área de formação na faculdade, pesquisa, sobre o trabalho escravo contemporâneo, e eu me recordo de um dia que o promotor, o Paulo Veloso, doutor Paulo Veloso, Sim. estava dando uma palestra lá, ele mostrava o nome de algumas instituições que tinham sido autuadas, e um nome me chamou muita atenção, que foi feito um resgate de pessoas em situação análoga à escravidão, e eu chamei ele e falei, doutor, você sabia que essa instituição aí, essa fazenda específica, ela aparece na minha pesquisa da monografia que ela já tinha escravizados no século XIX? Uau. Tá só mantendo, né? E ele fez uma pergunta Mantendo o pertencimento deles. Exato. Ele me fez uma pergunta que eu Escravocrata. acho muito interessante. Falou assim, por que existe essa permanência da escravidão, principalmente se tratando de Minas Gerais? Nós temos hoje, parece que não, mas Minas Gerais é o estado onde mais tem ocorrências de escravidão contemporânea. Pergunta a se fazer, é porque tem mais registros? É porque tem mais registros? Pode ser que sim, porque a equipe daqui realmente é muito eficiente, a equipe que trabalha com resgate. Ou porque os outros estados têm menos registros, que nós temos 10 anos aí já sem concurso, não, acho que tem mais de 10 anos, sem concurso para a área de inspeção do trabalho. Então, assim, eu acho que nós temos que lidar com essa questão, porque a escravidão não é uma questão do passado, infelizmente, é a questão do presente. E nos censos que você pega sobre os resgates, qual é ainda o perfil majoritário dos escravizados? Homens negros, com educação até a 8ª série, de cidades do interior, do Nordeste, que vieram buscar uma oportunidade e acabaram na situação de escravidão. Então, eu acredito que a comissão tem um papel muito importante, um desafio excelente, uma briga boa para entrar. Bora lá. Bora. Lembrando que esse mês agora, a comissão apresentou uma modificação da comenda do mérito Luiz Gama, acolhido pela diretoria. Nós mudamos, então, uma série de situações da comenda. Eu acho que ela ficou robusta, eu acho que ela ficou
O Gabriel falou uma palavra representativa, ela ficou paritária, que é em relação à questão de termos uma comenda agora no triênio, que ela se chama Comenda do Mérito, Luiz Gama e Esperança Garcia, a Sim. primeira advogada negra brasileira do Brasil, né? Ela passa a ter uma representatividade de homem e mulher que trabalham em prol da promoção da igualdade racial. Eu achei interessantíssimo a comissão agregar aos movimentos da cidade para que a gente possa criar força e presença. Nós temos esse mês a entrega da outra comenda, que é a comenda Graça Emília. Fiquei feliz demais do Compir ter dado nome a essa guerreira, né? Como você disse, não só de saudosa memória, mas de presença viva entre nós. Então, eu estou muito feliz, a gente vai fazer um grande trabalho. Um primeiro ano que a gente veio ajustando muitas situações, fizemos essa alteração e vamos ao trabalho. Eu quero agradecer muito a vocês dois por essa vinda aqui ao podcast. Eu acho que foi um bate-papo bacanérrimo. Eu tive aqui os meus preparados, mas muito do que estava aqui a gente veio falando. E vamos ao trabalho. Liberdade religiosa, promoção da igualdade racial, são dois temas que fazem parte do nosso dia a dia, são duas comissões de importância e relevo dentro da nossa casa para nos posicionar e posicionar a nossa instituição enquanto pertencimento à sociedade. E a você eu quero agradecer pela audiência. Ambos estão aí nas redes. Você quer falar os endereços aí? O meu perfil pessoal é fechado, né? Mas o meu é o @DimitriBareia, né? Me acha lá no Instagram. Bacana. Caso tenha alguma dúvida, Dimitri, pode mandar lá no direct, né? Isso. Exato. Flávio, você? Eu estou caminhando ainda no Instagram, estou um pouco pequeno lá no Instagram, mas @professor Flávio Muniz, mas tem o meu canal Caçador de Histórias no YouTube. Você é convidado para ir lá e muitos dos temas que nós falamos aqui tem aulas específicas lá para você usufruir de forma gratuita, tranquilo, e é muito importante. Vá lá. Ok. Quer falar mais alguma Posso dar um coisa? recado final? Claro. Eu queria dizer para você que está assistindo, se te disserem que a religião dos seus antepassados é errada, se te disserem que as roupas que você gosta de vestir não são adequadas, se disserem que o seu jeito de viver é inadequado ou é errado, pense no que você gosta, naquilo que você acredita e viva a sua verdade. Não permita que os dizeres dos outros te apaguem na sua essência, naquilo que você é, naquilo que você se constituiu a partir dos que vieram antes de você, dos seus antepassados. Ok. A OAB agradece. Nos sigam nas redes @OAB Uberlândia, no Facebook, no Instagram e a nossa página www.oabuberlandia.org.br. Um grande abraço, até o próximo Pod Jus, podcast da OAB Uberlândia. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado.